Como vocês estão? A Procássia Rosane Fernandes, a professora de vocês de Geografia. Espero que todos vocês estejam bem. Se tiver alguma dúvida sobre a aula, entra no grupo lá da sala, no grupo do WhatsApp e tira a dúvida com a Pro, tá? O nosso conteúdo de hoje nós vamos falar sobre as formações vegetais no mundo, tá? Então vamos lá. Coloquei essa imagem aqui, né, do nosso planeta Terra, né, e o nome do conteúdo que são as vegetações encontradas no nosso planeta. Para designar um tipo de vegetação, existe uma relação entre o clima e a própria vegetação. Então, a vegetação é um grande e precioso indicador do clima de uma determinada área, sendo a temperatura e a precipitação os elementos mais determinantes da cobertura vegetal. Quando imaginamos um tipo de clima, associamos mentalmente uma determinada paisagem vegetal e também determinados seres vivos. Biosfera, né? Aí eu coloquei biosfera e na frente biomas. Então, a biosfera é formada pelo nosso planeta, a Terra e por todos os seres vivos que nele existem. A biosfera existem diversos biomas, que são um conjunto biológico associado a uma zona climática. São esses biomas associados a cada zona climática que em seguida se apresentam. Vamos conhecer aqui a floresta equatorial. Então, essa floresta, ela tem elevadas temperaturas, a forte umidade do ar e a abundância de precipitações, que vocês sabem que precipitações é chuva, então tem grande quantidade de chuva. Tem uma elevada temperatura, mas também chove constantemente. Explica um extraordinário desenvolvimento da vegetação nas regiões equatoriais. Trata-se de uma floresta muito densa, algumas vezes chamada pelos habitantes locais, principalmente na Amazônia, por Inferno Verde. É uma floresta fechada. Tá vendo? Aqui a imagem. Onde estão localizadas no globo terrestre a floresta equatorial? Aqui no Brasil, ela é encontrada nesse lugar aqui, onde está de verde aí no mapa. Tá vendo? Aqui já é na África e aqui já é em outros países, né? Lá na Ásia, que são encontrados esse tipo de floresta equatorial. Então, a floresta equatorial, bem como o clima equatorial, está mais ou menos distribuída nas seguintes áreas verde, essas áreas aí que estão destacadas no mapa. Na imagem, vê-se 3 grandes áreas mundiais de floresta equatoriais. Na América do Sul, a Amazônia, a maior floresta equatorial e a mais conhecida. No centro da África, também é encontrada essa floresta equatorial, principalmente na Bacia do Congo. E na Ásia, quase toda a região da Indonésia, bem como a Malásia, Filipinas e países vizinhos, que é essa parte daqui, ó, onde eu estou passando o cursor, tá? Então, aqui é a África, aqui é a América do Sul, principalmente aqui no Brasil, conhecida como Floresta Amazônia, e aqui na Ásia. Floresta equatorial no Brasil é toda essa parte aqui, ó, que o mouse tá passando aqui, mostrando a vocês, certo? Aqui no Brasil, ela é encontrada nesses lugares. Diversidade e densidade da vegetação. A vegetação é tão densa, ou seja, as plantas crescem umas por cima das outras
e existe entre elas uma grande competição pela luz, pois esta é indispensável para a fotossíntese, ou seja, toda a vegetação precisa da luz solar, né, que é ela que produz a fotossíntese. Então, há uma competição lá na floresta, né, uma floresta densa, como a floresta amazônica, é uma competição entre as espécies vegetais encontradas lá, por causa da necessidade de obter luz. E como a floresta é fechada, tem algumas partes da floresta que o sol, né, essa luz não penetra. Assim, pode-se considerar na floresta equatorial vários estratos, ou chamado de andares, havendo em cada um deles determinadas espécies de plantas. As árvores têm normalmente cerca de 40 metros de altura, mas podem chegar até aos 60 metros. Aí eu coloquei aqui outra imagem para vocês. Percebam que essa parte aqui onde está aqui, ó, onde tem um arco aqui vermelho, são pessoas. Olha o tamanho dessas árvores, dessa vegetação, certo? Pode chegar a até mais de 60 metros de altura. Então, a figura mostra os estratos da floresta equatorial. O estrato junto ao solo é o estrato herbáceo, ou seja, aquela vegetação mais baixa, quase rasteira, pouco desenvolvido e onde quase não existe luz, pois as plantas dos estratos superiores, ou seja, as plantas maiores, as árvores maiores, dificultam a passagem dessa luz para aquelas plantas que são menores, no caso, a vegetação herbácea. O homem que aparece na figura, como eu estou mostrando aqui a vocês com o mouse, ó, o homem aqui, né, serve para dar uma ideia da altura da densidade da floresta. O estrato superior é substituído por árvores bastante altas, cujas copas apresentam uma forma arredondada, tipo guarda-chuva, e os seus troncos de casca fina são lisos, apenas ramificados na parte superior. A luz é um elemento vital. Então, nestas florestas existem alguns tipos de plantas, as plantas trepadoras e parasitas, que se servem das árvores para irem subindo e alcançando a luz. Muitas vezes estas trepadeiras desenvolvem-se tanto que acabam por estrangular as árvores onde se enrolam. Estas trepadeiras, normalmente lianas, no caso, atingem um desenvolvimento tão grande que parecem autênticas as árvores. Há lianas com cerca de 200 metros de comprimento. Então, enorme, né, gente? Agora nós vamos ver aqui outro tipo de floresta, a floresta na região tropical. Perceba que aqui no Brasil também ela é encontrada, aqui na África, aqui na Austrália, aqui em lugares da Ásia também são encontradas. Então, o clima tropical, consoante a latitude e a continentalidade, apresenta valores diferentes de precipitações e de temperaturas, pelo que pode fazer transição entre o equatorial, o desértico e até entre o Mediterrâneo. Por estas razões, e não só essas razões, né, as formações vegetais variam de acordo com a maior ou a menor abundância de precipitações. Ou seja, vai ter lugar que vai chover muito e vai ter lugar que vai chover pouco, né? Então, há uma variação, né? Varia de acordo com a maior ou menor abundância de precipitação, de quantidade de chuva. Floresta tropical e savana. Nas regiões de clima tropical existem três
Gêneros de formações vegetais, porque esse tipo de clima é uma transição entre outros tipos de climas, ao contrário do clima equatorial, que não faz transição com mais nenhum outro tipo de clima. Savana. A savana é uma formação vegetal herbácea, ou seja, de ervas, alta, atingindo em certas regiões os 2 metros de altura e salpicada por algumas árvores e arbustos. Os arbustos são quase sempre espinhosos e as árvores são, na sua grande maioria, de folhas caducas, com um tronco muito duro e revestido de casca espessa. As raízes das plantas da savana são muito profundas e ramificadas para poderem captar o máximo de água que lhe permite sobreviver na estação seca. As árvores mais típicas da savana são a acácia e o embodeiro. Isso. Vegetação no deserto. Com tanta secura ambiental, a vegetação é muito rudimentar, escassa ou mesmo nula. Tem lugares que não vão ser encontradas, né? Nenhuma vegetação. Nos locais onde ainda consegue cair alguma chuva, predomina a vegetação herbácea, que é o que? É uma vegetação baixa e pequenos arbustos, bem como alguns cactos, que são vegetações apropriadas para lugares muito quentes, lugares que não chove, lugares que que não têm umidade. Aí eu coloquei aqui os oásis, que são locais onde águas subterrâneas estão próximas da superfície, ou nas margens dos raros cursos de água surgem pequenas zonas verdes que são chamadas de oásis, podendo até, em alguns deles, praticar-se agricultura. Por exemplo, as margens do rio Nilo não são mais do que um extenso oásis no meio de um grande deserto chamado Saara, o deserto do Saara. Localização da vegetação dos desertos. Toda essa parte aqui no mapa que está de amarelo, certo? É onde são encontradas a vegetação dos desertos. Então, a fauna dos desertos é constituída por animais pouco exigentes em água e alimentos. Algumas aves, como por exemplo a avestruz e o falcão, répteis, no caso cascavel e o monstro gila, roedores e insetos como os escorpiões. Em relação aos mamíferos, os mais típicos do deserto são os camelos e o dromedário, mas também existem outros como a raposa. Pradarias, ou também chamada de campos. Os prados ou os campos são formações herbáceas geralmente rasteira, como está mostrando aqui, ó, gente, aqui também. E sempre verdes, devido à abundância de umidade que este tipo de clima proporciona. Os prados são frequentemente resultado da destruição da floresta caducifolia. Estepes. Estepes, como está mostrando aqui nessas duas imagens. A pradaria é considerado bioma sendo constituída por vegetação herbácea relativamente alta, contínua, muito densa, formando grandes extensões. Por vezes também é designada por estepe, estepe temperada. Este imenso manto herbáceo chega a ultrapassar os 2 metros de altura. Como o clima é rigoroso, praticamente não existem árvores,
embora estas surjam com frequência nas encostas montanhosas e ao longo dos cursos de água. A vegetação taiga. O bioma que mais caracteriza o clima subpolar será possivelmente a taiga. Olha onde a taiga é encontrada aqui no globo. Tá vendo, gente? Estados Unidos, Canadá, aqui na Europa, tá? Essa parte aqui de vermelho aqui no mapa é a taiga. Olha como a taiga parece um pinheiro. Ela é adaptada a lugar muito frio, certo? Então, a taiga é a designação para a floresta de coníferas. Então, o tipo de floresta denominada que faz parte dessa classificação da taiga são as coníferas, por os frutos das suas árvores se agruparem em pinhas de forma cônicas, ou seja, em formato de um cone. A taiga é a mais extensa floresta do mundo, estendendo-se nas regiões setentrional da América, da Ásia e da Europa. Características destas espécies. O inverno é muito longo e frio, e durante a maior parte do ano a taiga está quase sempre coberta de neve. As coníferas, que são as vegetações adaptadas a esse tipo de clima, aguentam muito bem o frio, até certos limites, porque, entre outras razões, as folhas pequenas e em forma de agulha possuem uma superfície pequena e, portanto, a área exposta ao frio também é pequena. Perde pouca água por transpiração, a sua resina protege os tecidos do frio e também ajuda a diminuir a transpiração. Os ramos são muito flexíveis, o que lhe permite resistir aos ventos e dobram-se quando estão cobertos com muita neve, fazendo-a deslizar até ao chão. A tundra é outro tipo de vegetação também de região muito fria, viu, gente? Então, nas regiões de clima polar, a taiga dá lugar à tundra, que é uma formação vegetal muito rasteira constituída por ervas, musgos e líquenes. Contudo, pode surgir na tundra alguns raros e dispersos tufos de arbustos e árvores anã, formando uma paisagem bastante monótona durante todo o ano e sempre tudo branco e muito plano, por causa do frio. Olha só onde a tundra é encontrada, já no Canadá, no Círculo Polar Ártico, lá em cima na Europa, tá vendo? Nessa parte aqui, ó, que tá de verde aqui no mapa. Ó, o clima, como é nesses lugares que são encontradas a tundra, a vegetação da tundra, muito frio. Então, a latitude muito alta, para lá dos 80 graus, a tundra vai se tornando mais escassa, acabando por desaparecer, já que o solo também desaparece sobre um espesso manto de gelo. No que respeita à fauna, as condições extremamente rigorosas e rudes do clima e a falta de alimentos constitui um grande obstáculo à vida animal. Mesmo assim, ela é relativamente abundante. Os mamíferos estão representados por renas, caribus, lebres, lobos e raposas, né? E entre outros, como urso, marta, lontras, etc. Então, gente, esse assunto que eu estou dando para vocês é para ampliar os assuntos que tem no livro de vocês que a gente já estudou. Aqueles assuntos onde tem a formação vegetal, tá no livro de vocês. Logo depois que vocês assistiram essa aula,
vocês vão responder essa atividade que está logo aí abaixo, ó. Só que essa atividade, eu coloquei essa observação que está aí de vermelho, porque essa atividade, ela não precisa, né? Ela não vai estar impressa na escola, não precisa vocês irem lá na escola pegar essa atividade. Vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Vocês vão responder no caderno de vocês na matéria de geografia, vocês vão responder essa atividade. Lembrando a vocês, esse assunto já foi dado na sala de aula, no início do ano passado. Se tem alguma dúvida, tem também esse material no livro de vocês, onde tem um mapa mundi e fala sobre as formações vegetais do nosso planeta, tá? Então, vocês podem também olhar lá no livro, vocês podem repassar essa aula que eu expliquei agora e fazer essa atividade no caderno de vocês. Depois que vocês fizerem a atividade, vocês tiram a foto e mandam lá com o nome de vocês lá para o grupo do WhatsApp da sala de vocês. Nessa primeira questão, você vai intercalar a primeira coluna, onde tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com o tipo de vegetação que está do outro lado, na outra coluna, certo? Então, região Nordeste do Brasil, qual é o tipo de vegetação predominante do Nordeste? Aí você vai e coloca, vê as que tem lá do outro lado e coloca o número 1. E assim sucessivamente, tá? Na segunda questão, vocês, né, vão responder também no caderno todo esse exercício. E eu estou perguntando assim: o Brasil, em razão de sua grande extensão territorial, possui diversos tipos de vegetação, apresentando um complexo mostruário das principais paisagens e ecologias do planeta. Cite os principais biomas existentes no território brasileiro. Fazendo essa questão aí, você vai precisar dessa questão para poder você responder e fazer o trabalho que eu vou pedir de educação artística, porque eu vou fazer a interdisciplinaridade de geografia, que é esse assunto das formações vegetais, com artes, tá? Que daqui a pouco eu vou explicar. Na terceira questão, você vai colocar aí, de acordo com seus conhecimentos, aponte as principais características dos seguintes biomas brasileiros. Quais são as características da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, da Mata Atlântica, que a Mata Atlântica também é considerada uma floresta tropical, e a gente viu na estante ali nos slides, né, falando da floresta tropical e da floresta amazônica também, ok? Na quarta questão, você vai assinalar a resposta correta de acordo com o que está se falando aqui nesse contexto da questão. Só tem uma resposta correta, ok? Pronto. Depois que vocês responderem essas 4 questões, vocês vão tirar uma foto, coloca o nome de vocês para sair na foto e aí manda para poder eu corrigir, tá? Aí quando for na próxima semana, eu vou fazer a correção oral e quem errou a questão vai consertar a resposta, certo? Agora eu vou falar do trabalho que eu vou passar agora para vocês de educação artística. O que é que vocês vão fazer? Também não precisa ir na escola fazer nada, pegar nenhum material, que não vai ter nada impresso lá para vocês. Vocês vão desenhar na matéria de educação artística um mapa do Brasil, um mapa das vegetações brasileiras e pintar esse mapa de acordo com os tipos de vegetações encontrada no Brasil. Não esqueçam de colocar a legenda. Através da legenda no mapa que eu vou saber se aquela vegetação que você pintou no mapa está correta, certo? Primeiro vocês têm que desenhar o mapa do Brasil, faz a legenda e localiza os tipos de vegetações encontradas no Brasil no mapa. E também faça uma bonita pintura, certo? Para poder
como é que eu digo a vocês? Para vocês distinguir os tipos de vegetação através das cores que vocês vão usar, ok? Depois que fez também esse trabalho, que realizou esse trabalho, vocês vão tirar uma foto, bota o nome de vocês e manda para o grupo da sala de vocês, que eu vou estar avaliando vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, né, pelo WhatsApp, que eu esclareço as dúvidas de vocês. E essa atividade eu vou passar no dia da aula, né, de vocês, junto com a aula que eu acabei de falar. E vocês têm até sexta-feira para poder me dar essa atividade, certo? Porque a aula da gente é na quinta. E aí, deixa eu ver se é na quinta mesmo. A aula de vocês do 8º ano é na quinta. Então, vocês têm quinta-feira e sexta-feira para poder realizar essas duas atividades e mandar para mim, ok? Bom trabalho e a Pro está à disposição de vocês. Beijo para todos.